Fogo do Senhor nessa manhã. Glória e graças ao Senhor. Nós estamos aqui. Amém. Estou feliz por duas coisas. Primeiro, que hoje é dia de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Segundo, porque a Noêmia parece que vai sair hoje. Oh, glórias! Já estava com o joelho doendo. Amém? Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tenho escutado a oração do seu povo, então tenho certeza que várias pessoas intercederam, clamaram pela vida da Noêmia. Graças a Deus, a Glória está fazendo embaixadinha aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, algo que eu pude viver essa semana, e o que Deus colocou no meu coração para que nós estivéssemos hoje falando, compartilhando e aprendendo é para nós mantermos o foco. Muitas vezes muitas vezes durante a nossa vida e no momento de dificuldade, o diabo tenta colocar-nos fora do foco, para que nós possamos perder a promessa que Deus tem nos dado. E Deus tem falado muito claro comigo essa semana a respeito de manter o foco. A gente está ligado no que Deus tem para nós, e nós estarmos focados no que Deus tem para nós, e principalmente aquilo que nós como cristãos devemos estar fazendo. Porque quando Deus dá uma palavra, Deus vai cumprir a palavra dele. Deus não é mentiroso. Deus não vai falar alguma coisa e depois desfazer ou descumprir a palavra que ele nos deu. Amém? Queria convidar vocês a abrir em primeiro lugar Mateus 24, versículo 10. Todos acharam? Mateus 24, versículo 10. Amém? Amém. Oh, glórias. Então vamos lá. Que diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? O que Jesus está falando conosco nessa primeira parte? Jesus está falando o seguinte: que vai acontecer os escândalos, vão acontecer os falsos profetas, vai acontecer a falsa igreja. Então Deus também está falando o seguinte: que vai ficar, desculpa da palavra, uma zoninha, vai ficar uma bagunça, vai ficar algo que seja aos nossos olhos escandaloso, algo desorganizado, algo fora do controle. No primeiro momento, o que nós achamos? Que algo realmente está fora do controle. Vai dizer, pô, não tem mais nada de controle, não tem mais nada de rumo, de direção. Mas no meio dessa bagunça toda, Deus está falando para nós o que? Termos o foco. Muitas pessoas, vamos falar assim, saem da igreja, por quê? Porque viram alguma coisa no ministério, porque viram alguma coisa no pastor, ou porque viram, sei lá, alguma coisa que ele ouviu de alguém que estava contando com ele, e ele sai da igreja, vai embora. E Deus tem o intuito do quê? De pregar a palavra dele. Deus não está falando a respeito de que não iriam ter as falsas igrejas e os falsos profetas, mas Deus está falando para mim e para você nessa manhã o seguinte: tenha foco. Você é crente, você é um cristão, amém? Então, se eu sou um cristão e eu vi algo que não está legal, eu vou para onde eu acho que possa estar legal e se prega a palavra, amém? Mas eu não posso perder o foco simplesmente porque eu escutei alguma coisa, porque eu ouvi alguma coisa, porque simplesmente eu acho que aquilo que está sendo falado é verdade, sim ou não. Mas eu tenho que procurar o quê? Um foco em Deus, amém? Se você parar para pensar e ver quantas notícias de igrejas nós nos temos ouvido nesses últimos tempos, cara, eu tenho ouvido um monte. Eu tenho visto muito crente saindo da igreja porque tem escutado alguma coisa. Amado, é o seguinte: Deus deu um chamado para cada um de nós. Deus pagou o seu preço lá na cruz para que haja salvação sobre a minha vida e sobre a tua, amém? Quando eu saio da igreja, o sangue continua sendo pago, ele foi pago.
Eu não simplesmente tiro o pagamento e falo assim, não, para aquela pessoa eu não paguei mais com o meu sangue e com a minha vida. Não, eu continuo. Amém? Então o que significa? Significa que eu continuo o quê? Debaixo das asas de Deus. Mas tem um negócio que o diabo está tentando trabalhar, e trabalhar muito forte, é no meio do quê? Da bagunça. Para fazer com que os cristãos não acreditem mais que Deus é Deus. Que não acreditem mais que Deus possa fazer as coisas. E que nós ficamos o quê? Confuso, porque dá a impressão que nada mais está no controle. Mas eu quero te dizer nessa manhã o seguinte, que tudo está no controle. Glória a Deus. Deus permitiu uma bagunça desordenada para poder atuar depois. Amém? Mas esse negócio de desigrijado, o cara que vai escutar o culto em casa, o cara que... Cara, sai desse corpo que não te pertence, velho. Porque Deus te deu a salvação. Deus te deu o quê? A vida eterna. Deus pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Então é o seguinte, foca no crente. Amém? Eu tenho que ter foco, independente daquilo que eu escuto. Porque vem aí um vendaval de notícias disso e daquilo, e até mesmo fora da igreja. A gente escuta muitas pessoas falando, eu acho que isso não é para mim, eu acho que Jesus não é assim. Diz na palavra que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então esse cara não muda, esse cara continua igual. Amém? Mas existe o que? Aquelas coisinhas para fazer com que a gente perca o foco. Essa semana, engraçado ou não, né? Porque foi quando Deus falou comigo, uma coisa que eu queria alertar, não só a igreja, mas a liderança da igreja, é com relação ao que? O diabo tenta atuar onde? Na discórdia. Porque aonde há discórdia há separação. Então o que eu quero te dizer com isso? O diabo ele vem para justamente atrapalhar muitas vezes a nossa comunicação. Às vezes até mesmo dentro de casa, com o cônjuge, cara. Você começa a ficar irritado, você começa a brigar com o teu cônjuge, coisa que você sabe que no normal você não faz. No teu dia a dia você não é muito daquele jeito. Mas durante essa semana eu percebi muito claro isso. O problema e o ruído na comunicação. Então nós temos que estar ligados, porque a finalidade do ruído e do desentendimento na comunicação é justamente para que você perca o foco. Amém? Você começa a brigar, você começa a discutir, e é justamente isso que o diabo quer, para que você perca foco. Amém? Começa a virar o quê? O samba do crioulo louco, cara. Começa a você falar uma coisa, o teu cônjuge entende outra, você responde outra, daqui a pouco fica aquele papo de louco dentro de casa. Amém? Glória a Deus. Foco naquilo que Deus está querendo nos falar. Queria que vocês abrissem em Filipenses. Então fique tranquilo, que apesar da baguncinha, da zoninha, Deus está no controle. Tenha certeza disso, amado. Não pensa que as coisas estão fora do controle de Deus. Filipenses 3, versículo 3. Amém? Todos acharam? E diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Grifa na tua Bíblia agora, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Deus está falando para nós aqui, amado? Fixa o teu olho no alvo. Amém? Por que eu estou te falando do alvo, amados? Porque Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma promessa, e se Deus vai cumprir aquilo que Ele está dizendo, porque Ele é Deus, eu tenho que estar com foco aonde? No meu alvo, na minha promessa. Se Deus falou, eu tenho que estar com o meu olhinho lá. Amém? E por que eu estou te dizendo isso? Porque toda vez quando você perde o foco, você para de ficar o quê? Intenso a tua oração naquele negócio. Entenda o que eu estou te falando em nome de Jesus. Não deixa-se ser levado. Não deixa os teus olhos e as nossas emoções nos enganarem. Deus está falando, filho, olha para a tua promessa, foco nela. Pastor, mas eu não consigo enxergar. Mas quando a gente está desorganizado, a gente não consegue mesmo. Quando você está no meio do vendaval, você não vê. Quando você está no meio da luta, você não consegue enxergar. Mas Deus está falando assim, estou contigo. Mantenha o quê? O foco. Não desista daquilo que eu te dei. Porque a primeira coisa que nós fazemos
é pensar em quê? Em desistir. E eu te digo na convicção hoje, cara, eu não estou aqui falando para você, simplesmente para você não sair da igreja. Amados, entenda em nome de Jesus, eu não ganho comissão sobre alma, amém? Eu não estou preocupado com o teu dízimo, a igreja não está interessada no dinheiro que você está dando, entenda. Nós temos uma obrigação com Deus, que é o quê? Pregar a palavra. Então aqui não estou um cursinho de manhã para te dar uma palestra automotivacional para você ficar dentro da igreja. Sai desse corpo que te pertence, velho. Deus está te falando nessa manhã, foco no que Ele te deu, amém? Nós temos que estar cientes de que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos deu, ainda que tudo aquilo que a gente escuta diga não, amém? Glória a Deus. Foca na tua oração. Senhor, eu quero tal coisa. Se foca naquilo, ora sobre aquilo, não que aquilo vire uma reza, amém? Entende em nome de Jesus. Pastor, mas Deus já escutou a minha oração, amém? Mas Deus também está disposto a saber quanto tempo você está disposto a orar por aquilo que você tem pedido. Glória a Deus, amém? Existem situações difíceis? Existem situações que parece que nunca vão terminar? Existe. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: todas as coisas elas vão passar, sem exceção, todas as coisas. Mas muitas vezes vêm as coisas para querer nos tirar do foco. Abra comigo aqui em Mateus. Existem algumas coisas que nós temos que ficar ligado com relação ao foco. Uma delas que eu já falei é sobre a gente prestar atenção na comunicação. Quando você estiver falando com o teu cônjuge, quando você estiver falando com o teu líder, quando você estiver falando com alguém, e esse alguém não entender, é uma coisa estranha, amém? Se nós falamos todo mundo português do Brasil, e não português de Portugal e nem chinês, é uma coisa estranha. Quando você fala, a outra metade não entende. Existe alguma coisa que está tendo de ruidinho, então você tem que aprender o ruidinho, amém? Eu sei que existe uma época do mês que fica mais difícil da gente conversar com as nossas esposas, amém? Nós sabemos disso, né? Eu já começo a vestir o meu escudo antes. Quando sei que está perto do dia, eu já começo a vestir o meu escudo, porque é fogo, fogo e chupada, amém? Mas tirando esses dias que vai passar rapidinho, amém? Você vai conseguir conversar com a tua esposa normalmente, glória a Deus. Abra comigo aí Mateus 26, versículo 14, o que Deus está querendo dizer conosco aqui, ó. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Glória a Deus. Mas essa passagem aqui é uma passagem conhecida, é uma passagem que Deus fala várias coisas conosco, mas essa passagem aqui ela tem algo interessante. Quando Judas chega até os sacerdotes, ele pergunta: quanto que você me dá se eu entregar Jesus? O diabo fala para você também: quanto que você quer para deixar de ser crente? Pastor, eu nunca escutei isso. Você escutou sim, mas você sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos tanto algo que o diabo dá exatamente aquilo que nós gostamos, amém? Justamente para você sair do foco. Você quer ver uma coisa? Quando o cara gosta muito do dinheiro, ele quer muito dinheiro, o diabo ele é mestre para querer oferecer o quê? Dinheiro para essa pessoa. Quando a pessoa gosta muito do status, ela sente a necessidade do status, o diabo vem justamente para oferecer para ela o status. Quando o cara gosta muito de mulher, e o fraco dele é a mulher, ou o homem, me entende em nome de Jesus, né? Porque aí é dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher, o diabo oferece justamente o tchutchuco ou a tchutchuca, amém? Então o que eu quero dizer é o seguinte: o diabo ele é mestre em querer oferecer algo para você, para que você saia justamente da visão de Deus. Glória a Deus. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, repara bem, eu ia até pegar esse texto para falar, mas Deus me incomodou mais com Judas do que com esse texto, para estar falando justamente isso que eu vou falar agora. Quando Jesus saiu e o diabo foi tentar ele no deserto, repara bem, a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus foi o poder. Falou assim: está vendo tudo isso aqui, tudo isso aqui eu posso te dar se você me adorar, amém? A segunda coisa que o diabo oferece
para Jesus são poder. Poder sobre as coisas, poder sobre as nações. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: o diabo sabe daquilo que você gosta. Amém? Ele conhece um pouco você. E por que ele vai te oferecer alguma coisa? Vamos parar para pensar. Ele vai te oferecer alguma coisa porque daí você recebe e tira o foco em Deus. Essa é a verdade. Você começa a se focar naquilo que você ganhou, naquilo que você tinha pedido, naquilo que você está clamando para Deus. E Deus está te falando que tem muito mais para você do que simplesmente isso que você está pedindo. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa: vão vir os pratinhos para nós, vamos. O que o pastor está falando para você de manhã? Fica de olho naquilo que o diabo te oferece, amados. Amém? É difícil às vezes? É difícil. Mas existe alguém que habita em mim e você que vai te incomodar quando você receber um prato. Ele vai chegar e te incomodar de tal forma para você não querer aceitar o prato. Glória a Deus. Você vê que Jacó e Esaú, ele foi vendido por um prato de lentilha. Está morrendo de fome e falou: meu, vou comer porque eu vou morrer. Ele esqueceu a bênção principal dele, que era a bênção da primogenitura. Ele iria ser o próximo. Na verdade era essa. Ele iria ser o próximo. Só que veja bem, Jacó foi e fez um jeitinho lá, e ele herdou a promessa que era do irmão dele. Se foi esperto, se foi não, se é isso, se é aquilo, isso é uma outra pregação. Mas uma coisa é fato: que um se vendeu pelo prato de lentilha, se vendeu. E nós temos que ficar ligados nisso, porque às vezes é tão sutil, é tão assim, como é que se diz, bonito, certinho, que a gente se vende. E Deus está te falando assim: se eu te der a promessa, foca na minha promessa. Ah, mas será que vai ter? Será que Deus realmente vai dar? Será que vai acontecer da forma que Deus tem me falado? Toda vez que você usa a palavra será, amados, a gente coloca um limitador em Deus. A gente chega e fala: eu acho que Deus não é possível e não tem condições de me dar o que eu pedi. Amém? Você quer ver uma coisa? Eu já até falei a respeito disso. Você pede para Deus uma casa. Fala: Deus, meu sonho é ter uma casa. Amém? E aí aparece a oportunidade para você morar com a sua sogra no fundo. É de Deus isso? Sim ou não? Mas não me responde. Em nome de Jesus, porque tem sogra aqui no meio. Glória a Deus. Mas, amado, foi o que você pediu? Não foi o que você pediu, amado. Foi do jeito que você sonhou? Não foi do jeito que você sonhou. Então significa o quê? Que eu estou fora do foco. Glória a Deus. Porque se você pediu algo e Deus falou para você que vai te dar o algo daquela forma, Ele vai te dar daquela forma. Glória a Deus. Não aceitam menos que aquilo, porque senão não é Deus. Amém? Quando eu fiz o meu propósito com Deus, logo quando eu me converti, que eu fui para buscar a Deus porque eu queria um emprego novo, eu não aguentava mais onde eu trabalhava. E quando eu fiz o propósito com Deus, eu pedi 3 coisas para Deus. Eu pedi um trabalho que eu ganhasse bem, eu pedi um trabalho que eu gostasse daquilo que eu fazia, e eu pedi um trabalho que as pessoas me respeitassem no que eu fazia. Foram 3 coisas que eu pedi para Deus. E eu pedi mais ou menos entre setembro e outubro, foi mais ou menos o tempo que eu pedi. Só que eu também pedi uma outra coisa para Deus. Eu falei para Deus: Deus, o Senhor tem que me dar até o final do ano. Porque se o Senhor não me der até o final do ano, o Senhor não é Deus, igual aquele pastor lá está pregando. Amém? E por que eu estou te dizendo isso, amado? Porque quando você pede, Deus te dá na íntegra. Deus não vai te dar pela metade. Deus não vai te dar um mais ou menos para você. Deus vai te dar muito além daquilo que você pediu. Glória a Deus. Desde que eu tenha o quê? O foco naquilo que eu quero. Desde que eu tenha o foco naquilo que me prometeu. Desde que eu tenha foco no que Deus está dizendo para mim. Glória a Deus. Entenda que Deus vai fazer, cara. Deus não tem nenhum problema em fazer. Existe um problema entre nós e Deus, e se alguém somos nós. Porque uma coisa eu sei: Deus não falha. Glória a Deus. Então, fica ligado naquilo que aparece no teu dia a dia. Fica ligado, porque normalmente o diabo vai te oferecer alguma coisa para que você saia imperguntado. Isso ele fez durante a vida inteira. Essa é uma das armas do diabo a querer nos enganar. Você quer ver uma coisa? Quando ele foi falar para Abraão sobre a promessa, o que ele falou? Ele falou: ó, de ti sairá a promessa, ou seja, de Abraão. Amém?
mas de Sara também. Não era só de Abraão que essa é a promessa, porque Abraão não ia fazer o filho sozinho, amém? Glória a Deus. Só que aí o que acontece? A mulher dele olhou para ela mesma e falou assim: eu vou dar um jeitinho e mandar quem? A escrava. Vamos fazer um filhinho aí na escrava que está tudo certo. É meia herança. E de fato, Ismael nasceu e ele é meia herança de Abraão. Tanto que Deus, quando fala para Abraão, vaza, falou assim: existe uma promessa sobre ele também, porque ele é tua descendência. Não é descendência que Deus havia dado, mas é uma promessa também sobre a vida de Ismael. Glória a Deus. Então significa o seguinte: não adianta dar jeitinho, cara. Não adianta chegar e falar assim, mas será? Não, Deus vai te dar por completo. E o diabo sempre faz isso, amado. Sempre te coloca alguma coisa para você ver se faz um ataque. Deus não quer isso para você. Se Deus falou, eu vou dar, eu vou dar. Se Deus falou, não vou fazer, Deus não vai fazer. Glória a Deus. Amém? Entenda, porque Deus tem falado muito a respeito dos negócios de prato, amados. Principalmente quando vai passando o tempo, parece que as coisas não acontecem. Repara bem, quando o negócio fica muito demorado, comece a prestar atenção, porque o bicho vai mandar alguma coisinha para você, para tentar fazer um entretenimento na tua mente. Glória a Deus. Entenda, Deus vai te dar o início, meio e fim. Vamos comigo em Provérbios 16. Essa semana foi tão boa, que essa semana eu vivi exatamente isso. Sabe quantas coisas você tem que ficar pensando, e você fala, pô, vai ter que resolver isso, vai ter que fazer aquilo. O pastor Jefferson falou uma coisa domingo passado, que eu achei interessante, né? Ele falou que o dia não tem 24 horas. Ele falou que quando você pisca aconteceu, quando você pisca é quinta-feira, quando você pensa já é terça, e o negócio está numa velocidade incrível para fazer as coisas. E de uma certa forma, existe uma verdade nisso, porque parece que o dia realmente não tem 24 horas. E de tantas coisas que nós temos que fazer, tanta confusão que a gente tem no nosso dia a dia, que o negócio vem justamente para nos atrapalhar, muitas vezes para tirar a nossa direção com relação às coisas. Uma das coisas que eu tenho orado é: Senhor, controla o meu tempo, traga a direção no tempo, aquilo que é importante, cara. Outro dia eu estava lendo um negócio e eu achei interessante. Quantas coisas nós perdemos o nosso tempo em coisas que não são importantes, mas a gente gasta o nosso tempo com isso. Deus tem que nos colocar realmente naquilo que vale a pena, naquilo que é de fato para a gente gastar o quê? O nosso tempo, a nossa atenção, para que você esteja focado no que Deus quer. Vamos lá, Provérbios 16, versículo 28, que diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso espalha contendas. Se você quiser, em algumas Bíblias está: espalha brigas. E o difamador separa os maiores amigos. Por que eu estou te falando isso, amados? Porque de fato, uma das coisas que o diabo vem e coloca a sementinha na casa é a discórdia. Quando você começa a ter muita confusão dentro da tua casa, irmão, dá um tempo, fecha a sua boca, vai orar e pedir para Deus: Senhor, eu não vivo nisso daqui, a minha casa não é assim, a minha vida não é assim, se a minha vida não é assim, eu não aceito contendas. E repara bem que aqui está dizendo o seguinte, e o difamador separa os maiores amigos. O que significa isso? Significa que, inclusive, além de homens e mulheres, maridos e mulheres, o difamador coloca justamente o que? A contenda entre as pessoas. Quando você tem contenda com alguém, quando você está brigado com alguém, o diabo faz isso justamente para que não haja foco. E Deus está falando para você: presta atenção dentro da tua casa. Quando eu falo dentro da tua casa, é porque muitas vezes o teu convívio maior das lutas é dentro da sua casa. Amém? Essa semana eu passei justamente isso, e eu entendi claramente, né? No primeiro momento você não entende, porque você está ali no como é que se diz, no calor ali da emoção, você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas foi exatamente uma semana que de luta, de briga, sabe, uma semana assim meio confusa,
E aí passou o primeiro dia, no segundo dia Deus falou comigo: olha, o diabo está querendo colocar o que? Um ruído na tua comunicação. E a discórdia que estava querendo apresentar em casa é justamente de você falar uma coisa e a pessoa entender outra. Amém? Então entenda, amados, que a gente tem que ter foco no que Deus quer de nós. Amém? A discórdia vem justamente para que haja desentendimento entre as pessoas, entre o ministério. Por que eu estou te falando no ministério? Porque no ministério as coisas parecem que são mais sensíveis. Quando você vem para a igreja e você tem discórdia, por exemplo, um desentendimento com o irmão, parece que o negócio é mais, como é que se diz, latente. O negócio te incomoda mais. E é isso que eu estou te falando nessa manhã. Presta atenção nas coisas do teu dia a dia. Não aceita o confronto do inimigo. Não aceita a provocação do inimigo sobre a tua vida. Amém? Sabe aquilo que de repente te alfineta e te tira a paz? Não deixa o diabo tirar a tua paz. Presta atenção quando você estiver fazendo as coisas, né? Presta atenção quando as pessoas vierem falar com você, porque muitas vezes ela acaba lançando uma palavra que te provoca, uma palavra que te mexe, uma palavra que tira a tua paz. E Deus está falando para você: esquece essas coisas, foca em mim. Glória a Deus. Amém? Vamos vir aqui em Êxodo. Outra coisa para nós não perdermos o nosso foco. Por que Deus está falando de manter o foco? Porque quando Deus deu a promessa para todos os homens na palavra, existe uma diferença entre uma coisa e outra que eu vou te falar agora. Quando nós estamos na igreja, quando nós viemos para a igreja, quando nós somos tocados para vir na igreja, nós temos o que? Nós vemos algo que é visto, que Deus te dá uma paz, uma tranquilidade. Às vezes você chega na igreja sufocado por alguma coisa e Deus te dá aquilo que você está pedindo. Então isso tudo faz parte do que? De algo que você vê. Você veio atrás de uma promessa, você veio atrás de algo para melhorar a tua vida, você veio atrás de algo para resolver o teu problema. Então quando você vem atrás de Deus para resolver alguma coisa, é algo que você está vendo. Só que o que Deus está te dizendo nessa manhã é que Ele quer te dar mais do que algo que você vê. Deus está querendo te dar outra coisa. Deus está querendo te dar uma visão. E visão é diferente de algo que você vê. Algo que você vê, ele é momentâneo. Você viu, aconteceu, recebeu, usufrui, glória a Deus e aleluia. Visão é diferente. Visão é algo para que você possa seguir mesmo dia após dia. É uma visão. Quando Deus nos chamou para o Evangelho, Deus nos deu uma visão. Deus não deu só algo para eu poder ver e poder apalpar, que é a minha promessa. Deus te dá uma visão. E quando você tem uma visão, amado, você tem que ter o quê? Um foco em seguir essa visão. Porque até o último dia, amém, espero eu que você seja crente. Glória a Deus. Até o último dia, você tem que continuar acreditando em Deus. Pode ser que Jesus venha amanhã? Pode ser. Depois de amanhã? Pode ser. Daqui um ano? Pode ser. Ninguém sabe, mas uma coisa eu sei: Deus não vai nos avisar quando Ele estiver vindo, amados. Verdadeiramente Deus vai avisar cada um de nós quando de fato Ele vier buscar a sua igreja. Mas uma coisa eu quero que você coloque no teu coração: Deus te deu uma visão. Deus te deu um estilo de vida para você seguir. E muitas vezes nós ficamos no modelo híbrido. Ora eu sou crente, ora eu sou mundo. Ora eu sou crente, ora eu sou mundo. E Deus está falando: eu tenho uma visão para você. Amém? Então foco na visão que Deus está te dando. Foco no que Deus está pedindo para que você venha fazer. Amém? Então entenda que Deus te deu algo maior, muito maior do que simplesmente uma promessa. A promessa ela é necessária, ela motiva o crente, ela faz com que nós possamos construir testemunhos, mas mais do que a promessa, eu tenho o quê? Uma visão para seguir. Glória a Deus. Amém? Quando eu me tornei crente, amados, Deus me deu uma visão. Falou: olha, esse é o caminho, filho. E hoje eu falo verdadeiramente para você: aquele que conhece a palavra, não tem mais como você voltar atrás. Não dá mais para você. Eu sempre falo isso.
matar frango e acender vela preta, velho. Não dá mais. Porque o caminho é um só: Jesus. Amém? Então entenda, Deus tem te dado uma visão. Siga a visão que Deus está te dando. Siga ela como uma coisa mais importante para você. Eu não gosto de fazer propaganda, mas essa semana falei assim, minha esposa estava empolgada, ela falou assim: vamos assistir uma série. Eu não começo a assistir série, é um pé, né, meu? Porque você quer saber como é que a série termina, né? Eu gosto de série curtinha, porque primeiro eu não tenho tempo para ficar vendo televisão. Segundo, que eu falei assim, demora muito para acontecer, eu fico sem paciência. Amém? E aí eu fui assistir uma série com ela. Estava lá assistindo uma série lá, que não seja propaganda em nome de Jesus, você entenda. Aquela lá, Casa de Papel. É a série mais assistida no mundo latino, principalmente no Brasil. Nas 7 últimas semanas o Netflix só bombou nesse negócio. Falei, vou assistir, né, meu? No mínimo eu vou aprender alguma coisa, né? Que não seja roubar em nome de Jesus, né? Tira isso da tua cabeça, em nome de Jesus. Pastor, estou com grandes ideias agora, né? Ideias só de fazer um roubinho. Não, sai do teu corpo que não te pertence, amém? Mas tem uma série de coisas, como a presbítera falou aqui, que Deus fala com a gente. E nessa semana, quando eu estava lá no meu tempo pensando assim, Deus, vou pregar no domingo, o que o senhor quer que eu pregue? Deus já tinha me falado na quinta sobre o momento que eu tinha passado na casa, falou, foco no negócio, velho. Presta atenção aí, fala que você está bem desfocado. Bem? E uma coisa que eu estava pensando, quando eu estava montando a palavra, Deus falou assim, o que foi que você viu essa semana? Eu falei, vixe, vi muitas coisas, né? Como que rouba isso, como que engana o outro, tal, sensacional, né? Eu achei fantástico, né? Mas tem uma coisa na série que é interessante também. Se tem uma coisa que os caras tinham, era foco. Amém? Tanto que o professor, ele dava lá a estratégia para cada um. E falava assim, ó, não perca o foco. E todas as vezes que eles perdiam o foco, a casa caía, meu. Amém? E por que eu estou te falando isso? Porque quando você está pensando em algo, vendo algo, siga aquilo que você está vendo. Amém? Mesmo que toda circunstância ao redor te leve para outro lugar, velho. Eu tenho que continuar crendo naquilo que Deus falou para mim que eu vou ter. Amém? Se Deus está falando, seja crente, velho. Se Deus está te incomodando por algo, creia nesse algo, porque Deus está te dando a direção das coisas. Amém? Não podemos deixar para trás a nossa identidade. Jesus. Amém? Glória a Deus. Não vai sair daqui, nossa, o pastor falou para eu ver a série. Não falei para você ver a série, falei para você prestar atenção nos fatos. Amém? Sai do corpo aí que não te pertence. Êxodo 3, versículo 1, que diz assim, ó, apacentava Moisés no rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantou para ir ao lado do ocidente no deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? O que Deus está querendo dizer nessa passagem para nós? Existe algo aqui muito ligado com relação ao foco. Quando Deus vai falar com Moisés, Deus fala algumas coisas, se você continuar aqui no capítulo 3, Deus fala algumas coisas com Moisés, daquilo que Moisés havia pedido para Deus. Moisés havia pedido para Deus algo diferente para o povo de Israel, mas ele era um impotente olhando para ele mesmo, falando, puxa, como que eu posso fazer algo? Como que eu posso mudar essas coisas? Mas no coração de Moisés existia uma angústia quando ele viu o povo de Israel a sofrer. Ele se compadeceu daquilo, aquilo incomodou ele, tanto incomodou a ponto de ele matar o egípcio e sair do deserto. De tanto que incomodou ele, se não incomodasse, ele continuava lá no Egito até hoje. Mas uma coisa que eu quero te dizer, e claro que eu quero te dizer,
é o seguinte: Deus deu para ele uma visão. Deus deu mais do que o desejo que existia no coração de Moisés. Deus deu a ele a visão de libertação. Deus deu algo grande para Moisés, amados. Deus tem algo grande para cada um de nós, que é a visão dele. Amém? Não existe algo pequenininho que Deus vai te dar, porque todas as coisas que Deus nos dá é grande, ainda que nós achamos que é pequenininho. Mas Deus está te dizendo: te dou uma visão e não somente uma promessa. Glória a Deus. Então nós temos que ter o quê? Foco naquilo que Deus está nos dando. Amém? Quando Deus te chama para algo dentro da igreja, mano, foco naquilo que Deus está te dando. Repara bem, como é mais difícil você servir dentro da igreja? Você quer ver uma coisa? O cara fala assim: pastor, mas eu não tenho os mimimis, mas eu não tenho o não me toque. Pastor, eu não ligo para essas coisas. Você quer ver uma coisa? Basta você começar na igreja a trabalhar. Na primeira coisa que você vê errado, na primeira coisa que o irmãozinho faz para você, você fica mimimi. Pastor, mas não é verdade. É verdade, amados. Amém? Não estou falando que quem está aqui com mimimi, me entenda em nome de Jesus. Mas é mais difícil servir no reino, é mais difícil, porque nós temos que ter o quê? Foco no que Deus está nos dando. Se é diaconia, diaconia. Se é intercessão, intercessão. Se é para ser pastor, é pastor. Se é para ser presbítero, é para ser presbítero. Amém? Se é para evangelizar, é para evangelizar. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: vai vir as coisas para querer justamente nos desajustar, sim. E eu estou te falando hoje nessa manhã que nós temos que ter uma coisa chamada unidade no Espírito. É diferente de união. União faz a força, isso daí é slogan, né? A união faz a força, né? Tirar o açuquinho no leitinho e a união faz a força. Não, a união não faz a força. Quem faz a força é a unidade, é diferente. União é todo mundo junto. Terminou a união, cada um vai para o seu canto. Isso é união. Unidade é diferente. Unidade é quando todos estão com a mesma visão. Mesmo que você vá embora, todos estão com a mesma visão, mesmo foco. E nós, como cristãos, de modo geral, no mundo inteiro, nós temos que ter o quê? Unidade, que é a mesma visão, o mesmo foco em Deus. Glória a Deus. Então, entenda, não deixe essas coisas mexer com vocês. Não deixe esse negócio: pô, o pastor não me cumprimentou, já vi no mimimi. Eu combinei na igreja às 2, o cara chegou às 3, já fica no mimimi. Hoje era o dia dele na porta e ele chegou, sei lá, e esqueceu. Já aconteceu isso com você? No dia que você estava escalado na igreja e o cara não vinha? Já aconteceu? Comigo já aconteceu mais de uma vez. Quando eu era diácono, eu ficava na porta e às vezes acontecia do culto começar às 10 e o cara chegar sempre às 10. E aí, Fábio, precisa de alguma coisa? Falei: não precisa mais nada. Mas fala a verdade, não dá vontade de você ter um mimimi? Sim ou não? Não, pastor, eu estou tão espiritual. Mas sai desse corpo que não te pertence. E quando o cara passava na minha frente e sentava: ô Fábio, passa, tudo bem. O cara ia, sentava. Eu falava para o ministro: mas hoje não era a escala do cara também? Porque lá na outra igreja eram 2 casais, porque a igreja era maior. A ministra falou: era a escala do cara. E o cara esqueceu. Não dá vontade de você ter um mimimi também? Sim ou não, amados? E assim sucessivamente. E o irmão que chega na frente e não cumprimenta você, amado, só porque você é diácono na igreja, mas se o pastor está lá na frente, ele cumprimenta você. Não dá vontade de você dar um mimimi nele também? E Deus está te falando nessa manhã, em nome de Jesus: foco em Deus. Amém? Foco nas coisas do Senhor. Foco naquilo que Deus está te dando. Amém? Não deixa as coisinhas se passarem do teu lado e você: eu vou jogar tudo isso aí para o alto. Pastor, hoje, vê se você já escutou essa frase, não? Hoje eu acordei com uma macaca. Você já escutou isso daí? Você já imaginou se você fala isso para a mulher, mano? Hoje eu acordei com a macaca. Ela olha para o lado e fala assim: hoje eu não estou com a macaca e não sou a macaca. Amém? Então pense antes de você falar, para não começar logo de manhã no relacionamento caloroso com a sua esposa. Amém? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não adianta a gente chutar balde, porque Deus está falando assim: tem algo mais para você. Amém? Tem algo mais para você. E o diabo está querendo fazer o crente sair do foco, perder a visão, a promessa, largar tudo para o alto. Amém? E o último que eu queria passar para vocês, vamos lá em Abacuque.
capítulo 2. Eu gosto desse versículo aqui, porque várias vezes Deus fala comigo nesse versículo. Mais uma vez, Deus tem algo para falar conosco nesse versículo. Abacuque 2, versículo 2. Todos acharam? Amém? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ter até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que significa? Quando Deus te dá uma visão, velho, ela vai acontecer. Quando Deus fala, escreve a visão, escreve o que Deus está falando para você que você vai ser. Escreve aquilo que Deus está te prometendo que vai fazer. Amém? A presbítera Helene fala aquela mania dos caderninhos. Eu saí do caderninho, agora virei tudo no digital, né? Se no dia que formatar o negócio, acabou os sonhos, acabou as promessas, acabou tudo. Eu escrevi tudo lá. Amém? Mas escrever a visão, quer seja no caderninho, quer seja no e-mail, quer seja na parede, quer seja onde é que é, tem que ser no lugar que você olha e você lembra da promessa que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Escreve ela para você não esquecer. Escreve ela porque você recita para você mesmo a promessa que Deus te deu. Amém? Eu tenho lá uma pastinha minha no computador, lá no e-mail, que toda vez quando eu tenho um sonho, eu vou lá e escrevo. E fica registrado o sonho lá. Aí tem hora que eu chego e falo assim, deixa eu ver, eu acho que eu tive já um sonho a respeito desse assunto. Eu vou lá e leio o sonho que Deus me deu. Por quê? Porque você tem que escrever a visão que Deus está te dando. Mesmo que quando você ache que a ideia é de gírico, mesmo quando você acha que são coisas muito longe daquilo que você acha, que pode você vir a fazer, escreve o sonho que Deus está te dando, escreve a visão que Deus está te dando, porque Deus vai cumprir a visão dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. E uma coisa te falo: a visão de Deus sobre a tua vida não muda. A visão de Deus sobre você não muda. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Não deixa as coisas do dia a dia te tirar do centro da atenção de Deus. Muitas coisas, volto a falar, acontecem no nosso dia a dia. Presta atenção no que está te tirando a paz. Outro dia eu estava conversando com a pessoa, não importa quem que seja, amém? Quando você está no meio da luta, como é que você sabe quando está no final? Eu vou te dar a dica, a minha dica para você. Quando a luta que você passa, aquilo da qual você está passando, te incomoda demais, mas demais, significa que você está no início. Quando aquela luta começa a não te incomodar tanto, significa que você está na metade. Agora, quando aquilo já não te importa mais, significa que você está no final. Glória a Deus. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã é o seguinte: deixa Deus fazer a parte que é dele. Deixa a luta e o conflito para o final. Deixa Deus resolver as coisas. Por mais que você, pastor, está me incomodando, então está no meio. Pastor, está quase me incomodando, então está no final. Amém? Lança para Deus fazer as coisas. Quando a coisa começa a me incomodar demais, eu sei que eu estou no início da batalha. Que você caminhe para o fim em nome de Jesus, cara. Deixa o negócio para Deus resolver. Tem coisas que não tem jeito, somos nós que temos que fazer. Mas tem coisa que tem que ser todo-poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, no momento do louvor, amado, lança para Deus aquilo que te rouba a paz, para você não perder o foco na promessa que Deus tem para você. Amém?